seja bem-vindo ao Fora de Série Podcast. Eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e, claro, deixar o seu comentário aqui no nosso bate-papo de hoje. Sabe aquela amiga sincera, leal, companheira, aquela amiga verdadeira? Esse é o perfil da Verônica na série Todas as Garotas em Mim. A jovem faz parte do grupinho dos mais inteligentes, do Eric, do Diogo, e é interpretada pela Júlia Fischer, nossa convidada. E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho da Júlia e da Verônica. Olha, eu vou te falar que eu queria ter tido uma amiga como Verônica na minha adolescência. Gente, é uma amiga muito necessária. Eu falo isso pra todo mundo. Verônica é a amiga que todo mundo precisa ter. Eu, esses dias, tava pensando quem é essa amiga pra mim. Ah, é? Tava pensando. Cheguei na conclusão. Uma amiga minha de infância, chamada Helena, que tá me acompanhando até hoje. Mas, assim, eu tava conversando com ela depois de muito tempo sem conversar. Porque essa correria das gravações e tudo, atualizando ela. Aí eu tava conversando com a Helena me falando várias coisas que me fizeram pensar. Eu falei, gente... Helena é Verônica pra mim, olha só, ela tá falando que eu preciso ouvir, mas também tá cuidando de mim, sabe? Aquela pessoa que cuida, mas também fala o que é necessário. Que se importa, né? Eu acho que a amizade é muito isso, né? É aquela pessoa que ela se importa com você. Não fala só o que te agrada. Sim. Às vezes não agrada, mas é sempre com a boa intenção de ajudar. Com a intenção de ajudar, de te ver crescer, ver o seu melhor, né? E a Verônica tem muito disso, né? Com certeza, a amizade pra ela é isso, ela é verdadeira acima de tudo. Então, acho que quando ela precisar dizer algo que ela sabe que pode doer um pouquinho, mas que é pro melhor da pessoa, ela vai dizer. Com a doçura dela também, né? Porque ela sabe ser doce. Mesmo sendo sincera, ela é doce. Sim. Teve até uma cena que ela falou assim pra Mirella, dos amigos populares da Mirella, e a Mirella até falou assim, essa doeu. Mas foi de uma forma doce, ela falou assim... Fez ela refletir, né? Sim. Se você teve que escapar deles pra estar aqui, como assim? Né? E ela fala aquilo com naturalidade, assim. Acho que ela nem pensou muito pra falar, mas é porque pra ela é verdade, né? A amizade pra ela é um lugar muito diferente desse lugar que a Mirella tem com os amigos dela. Acho que ela enxerga completamente isso. E, Júlia, falando um pouquinho de você, antes da gente falar mais da Verônica, você tem uma coisa em comum comigo... Eu também queria ter feito medicina na minha vida. Jura? Estudei pra isso, e daí, na hora de decidir mesmo, eu optei pelo jornalismo. E você foi igual, só que você optou pelo teatro. Sim, em ser atriz. Que coisa! E é muito raro isso, porque, na verdade, não sei se é raro, mas eu acho difícil de encontrar pessoas que queiram medicina e depois alguma profissão que vai muito na contramão, porque é exatamente isso, é contramão. São lugares completamente diferentes. Quando eu me vi nessa dúvida entre medicina e fazer artes cênicas e ser atriz, eu falei, gente, não é possível que isso tá acontecendo. A minha vida inteira eu tive tudo certo, tudo planejado, tudo que eu queria, sabe? Aquela estabilidade que a medicina vai te proporcionar. Já saber como é que vai ser o ritmo da sua vida, o que você quer. E aí, quando você pensa em ser atriz, é uma coisa que vai... É uma profissão muito instável. Ela lida com instável, com você não saber o que vai acontecer. Eu falei, não é possível que eu tô querendo isso se eu sempre quis isso aqui a minha vida inteira. Muito diferente, assim, mas foi um processo muito intenso da minha vida, que foi quando eu tava tentando decidir, porque é isso, eu cresci sabendo que eu queria ser médica. Desde pequenininha você queria seguir pela área da medicina? Eu acho que demorou um tempinho só pra eu firmar, porque tem aqueles sonhos de criança de sempre, né, e tudo, mas quando eu comecei a me ver apaixonada por biologia, eu falei, caramba, é isso que eu quero, porque... Eu sou apaixonada por biologia e eu sempre tive um impulso muito forte de cuidar das pessoas. Pra mim sempre foi uma coisa assim, eu quero... É uma coisa meio mãe mesmo, assim. Acho que eu acabo sendo isso sem querer. E aí eu falei, não, eu quero fazer medicina, eu quero ser uma médica diferente, eu quero ser uma médica que dá atenção, eu quero cuidar das pessoas de verdade, de coração. E aí, quando eu fiz um cursinho muito básico de teatro que pela primeira vez abriu na minha escola, porque eu era de Vitória, Espírito Santo. E lá não tem o mesmo mundo de teatro que tem no Rio de Janeiro e São Paulo, não é a mesma coisa. Então, não são todas as escolas que tem teatro, não é uma coisa de, eu cresci fazendo teatro, assim. Então, quando teve a oportunidade, eu quis testar porque os meus pais fizeram.
E eles sempre falaram daquilo pra mim com muito amor. Eu falei, gente, então acho que é a chance. Agora eu tô no 2º ano do ensino médio, no ano que vem vai ser o ano do pré-vestibular, que eu vou ficar louca estudando, então eu vou tentar. E aí, quando eu fui pra fazer, eu me encontrei. Foi uma coisa muito inacreditável pra mim. Assim, acho que porque eu sempre fui muito tímida e eu fui perdendo isso ao longo da vida, assim. Mas no teatro, eu senti que eu podia ser absolutamente tudo que eu queria sem ser julgada, assim, sem sentir medo, sem nada. Eu consegui ser ali quem eu queria em potência máxima. E ir pra lugares que são diferentes da minha vida. Então aquilo me encantou muito. E aí eu fiquei completamente apaixonada. E não faz muito tempo isso, porque você é super jovem. Você tem 22. 22. Faz um tempo. Agora. Não, gente, é muito louco como o tempo passa rápido. Porque eu me mudei pro Rio de Janeiro pra fazer artes cênicas tem quase 6 anos. Isso é muito chocante pra mim. Aos 16 você se mudou pro Rio, então? Sim, eu terminei a escola com 16 anos. Eu fiz o Enem com 16. Aí com 16 eu me mudei pro Rio de Janeiro. E com 17 tava entrando na faculdade. Um pouco mais nova ainda do que o normal, né? Então faz um tempinho, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, porque de lá até aqui eu só vi as coisas acontecendo assim, sem parar. Estudando, faculdade, não sei o que, trabalhando, e aí quando eu vi eu já tava aqui. E aí quando você fez esse cursinho, então você falou, não quero medicina, vou seguir pro campo do teatro, conversou com sua família e falou, agora eu vou estudar isso. Não. Não foi tão simples. Não foi tão simples, porque quando eu me vi nesse questionamento sobre uma coisa que eu quis a minha vida inteira, eu me questionei muito se não era uma coisa de momento, sabe? Se era aquilo que eu queria de verdade, se era o caminho que eu deveria seguir. Acho que eu sempre tive uma coisa muito forte também, desde criança, de tentar encontrar qual é o meu lugar no mundo. Acho que todo mundo tem isso, né? De encontrar um lugar, um propósito de vida. E medicina era isso pra mim. Então, quando eu me vi apaixonada, eu falei, gente, será que é realmente isso que eu quero fazer? Aí, no 3º ano, eu ainda me matriculei na escola fazendo integral pra medicina. Então, eu estudava de manhã, normalmente. E aí, à tarde, eu tinha discursiva de Química e Biologia. E eu fui nesse questionamento o ano inteiro, assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Estudando pra medicina, mas talvez querendo artes cênicas. Quando chegou bem na portinha do Enem, assim, eu conversei com meus pais e falei, não vai ter como, eu quero ser atriz. Aí foi chocante. Foi chocante pra mim também, né? Porque foi uma decisão muito significativa da minha vida mesmo. O primeiro momento foi super baque, porque eu era a filha que ia fazer medicina, né? Acho que todos os pais, em algum lugar, querem isso. Querem que os filhos vão pro caminho que eles sabem que é mais estável. Porque eles querem o melhor pra gente, né? Então, eles estavam pensando que eu seria essa pessoa. E aí, quando eu falei, foi chocante, porque eles já foram atores, já tentaram trabalhar muito na profissão. E eles sabem que é uma profissão complicada. Então, acho que eles não desejavam isso pra mim. Eles sabem que é uma profissão apaixonante, que a gente encontra lugares maravilhosos dentro dela, mas que ela é complicada. Então, eles tomaram um susto, demoraram um tempinho pra aceitar a ideia ali. Foi aquela discussão familiar que acontece. E aí, depois disso, eles me apoiaram completamente mesmo, assim. Eles falaram, não, tudo bem, a gente também já quis viver esse sonho, a gente sabe como é que é isso, se ela tá querendo, vamos fazer ela viver e vamos apoiar ela nisso. Que legal. E aí foi quando você decidiu fazer essa faculdade no Rio e foi pro Rio? Sim, eu vim pro Rio com os meus pais, inclusive. Eles também tinham algum planejamento da gente se mudar, porque Vitória é um lugar muito pequenininho e acho que eles sempre quiseram sair de lá pra respirar novos ares. O Rio de Janeiro sempre foi esse lugar pra eles também. E eles têm vontade, até hoje, de conseguir trabalhar em primeiro lugar com arte, né? Com cinema, porque eles se formaram nisso. Então, eles vieram pro Rio também pra tentar. Só que juntou uma coisa com a outra, assim. Fui eu querendo, eles querendo, numa fase diferente da vida. E os meus pais, eles me tiveram muito novinhos, quando minha mãe tinha mais ou menos 21 anos. Então, eles são meio que meus amigos, assim. Elas são super jovens. São. Então, a gente conversa muito. É muito engraçado isso, porque eles também ainda têm esse sonho dentro deles vivo. E eu me vi indo pro Rio de Janeiro com eles e acreditando no sonho, só que em fases diferentes da vida, assim, de cada um. E você é filha única? Sou filha única. Ah, legal. Então vieram os 3. Vieram os 3, somos muito unidos. E quando eles me viram conquistando também tudo que eu tô conseguindo conquistar, assim, acho que foi uma extensão do sonho deles, sabe? A gente comemora junto, eles choram junto comigo, riem junto comigo, estão sempre comigo pra ver tudo que eu tô fazendo. São uns fofinhos mesmo, a gente se apoia muito. Que legal, isso é bem importante, né? E aí você, então, fez esse curso e já começou aí a buscar
trabalho, fazer testes? Eu entrei na faculdade em 2017, né? E aí, acho que deu mais ou menos 1 ano e pouquinho da faculdade, assim. Eu falei, não, tudo bem. Eu não quero terminar a faculdade e ver aquela placa gigante de desemprego na minha frente. Eu não sou essa pessoa, eu não lido bem com isso. Então, eu vou atrás o quanto antes do que eu puder fazer. E aí, eu fui procurando por conta própria, com a ajuda dos meus pais também, agências, lugares em que eu pudesse me inscrever para de fato os testes começarem a chegar para mim, porque senão eu não queria esperar a faculdade terminar. Então, quando eu comecei a me sentir um pouco mais segura dentro e para tentar a profissão de fato, eu falei, não, tudo bem, eu acho que pelo menos o teste eu posso fazer. Sim. Eu me sinto segura para isso, é uma tentativa, não necessariamente vou conseguir, mas eu quero tentar. Então, no meio da faculdade, já comecei a ir atrás de agências, me cadastrar pra ver esses testes chegando pra mim. E aí, quando eu vi que eu tava começando a conseguir trabalhar, ainda estando na faculdade, foi inacreditável pra mim. Porque mesmo acreditando muito em ser atriz, no que eu queria, eu tinha muito medo de não conseguir um trabalho, aquela coisa de, gente, será que eu vou conseguir chegar lá? Porque parece que é uma profissão fechada, que você não sabe muito bem por onde você entra, não tem um caminho muito normal a se seguir, assim, aquela trilha que todo mundo sabe de algumas profissões. E aí, quando eu consegui fazer isso dentro da faculdade, eu fiquei muito realizada. Você participou desse filme e tal? Aham. Você fez o teste pra Gênesis, porque você fez a Salma. Sim, né? Foi muito colado, inclusive, com a minha formatura. A minha formatura na faculdade foi meio doida, porque ela ia acontecer normalmente, e aí a gente viveu a pandemia. Então, todo mundo foi pra dentro de casa, eu comecei a fazer aula online, ela teve que ser empurrada pra acontecer em um outro momento, e o que era pra eu me formar, acho que em 2020, no mês de 2020, eu só consegui me formar mesmo no começo de 2021, quando a gente ia tentar realmente finalizar a peça de formatura, porque o resto já estava tudo feito. Então a gente falou, não, vamos tentar concretizar isso ao vivo e a cores, né? Só que ainda teve aquela coisa de segunda onda, não sei o quê. E aí, quando eu tava voltando com os ensaios presenciais pra me formar, apareceu o teste pra Gênesis, apareceu a oportunidade de fazer Gênesis, eu aceitei. E aí teve um momento em que eu ainda tive que conciliar o começo da preparação de Gênesis com os ensaios da formatura. Só que acabou que a gente não conseguiu fazer a formatura no final por causa do Covid de novo. Ela teve que ser cancelada. E aí eu segui pra Gênesis e fiquei lá de uma vez. E Gênesis foi a sua primeira participação na TV? Foi. E como é que foi? Acho que foi um pontapé inicial muito bom, assim. A Salma foi uma oportunidade muito boa também de mostrar meu trabalho, assim. Eu acho que foi um personagem muito bem escrito, entendeu? Mesmo não tendo um longo período dentro de Gênesis, ela teve momentos muito bons e conflitos muito bons para se viver como atriz e para mostrar um pouco do meu trabalho. E eu tava ali ao lado de atores que antes eu assistia quando eu era criança, sabe? Igual o Roberto Bonfim, contrastar uma cena com ele. Que antes eu via novela com a minha avó, eu via ele, entendeu? Então foi assim, foi uma experiência de estar perto de pessoas que eu admiro o trabalho e aprendendo e podendo mostrar o meu também. E foi uma experiência da TV, né? Que tem essa coisa diferente, que eu realmente sinto que é um lugar mais ofício, um lugar mais comércio da profissão. Mas que é a maneira que tem que acontecer, né? Porque não tem jeito, é o mercado, é corrido e tudo. Mas foi incrível. E você dividiu a Salma com a Suzana Alves, né? Conheci ela lá também, nos nossos primeiros encontros, que teve a preparação de Gênesis, aí um doce, a gente conversava também sobre a ideia dela da Salma, a minha ideia, pra tentar conciliar uma coisa com a outra, né? Porque é diferente isso de você dividir o personagem com alguém, você tem que tentar conciliar o que a pessoa pensa, o que você pensa, pra ser a mesma coisa, senão se perde na hora que muda de fase. E ela foi super querida também, foi incrível. E pessoalmente, como é que foi essa experiência pra você de estar numa novela bíblica como Gênesis, com toda essa história, né? Porque a Salma era serva de Labão, não é? Olha, eu particularmente gostei muito porque eu tenho um quê por gostar de coisas históricas e épicas, assim. Acho que eu sempre gostei de fases antigas e todas as histórias da Bíblia, o conflito não é só um conflitinho da vida aqui, é um conflito mesmo, uma carga pesada. E eu gosto disso. Eu acho engraçado porque as pessoas falam que eu costumo ser muito leve, acham que eu sou, sei lá, sorridente, nananã. Mas eu gosto, não tem jeito, eu gosto muito de trabalhar com coisas que sejam complicadas, que sejam conflitos pesados, assim. O drama, ele me enche os olhos.
E como eu já tinha feito muito teatro também na faculdade, era um lugar confortável pra mim de fala, porque não mudar a fala na ideia de não ser uma fala coloquial, de não ser no contexto contemporâneo, nunca foi um problema pra mim. Porque eu tava acostumada na faculdade a fazer textos antigos, né? A gente sempre pega os clássicos pra fazer. Então, sei lá, citar poesia, por exemplo, já é uma coisa mais complicada pra mim ainda do que esse lugar épico. Então, fazer uma história bíblica é um lugar em que eu me sinto confortável e que eu gosto muito de explorar. Que legal. E o que a sua personagem te ensinou, que Salma, né? O que Salma te ensinou? O que esse trabalho te ensinou? Se a gente pode falar assim, né? Eu acho que a Salma, ela me ensinou muito sobre humildade. Acho que a palavra pra ela foi essa, assim, Acho que ela era uma pessoa que tinha receio de tentar... Ela sabia do valor dela, mas acho que ela tinha dificuldade de aceitar isso. Por ser uma pessoa que era uma serva, né? Ela não tinha muito, sei lá, não seria considerada uma pessoa com dinheiro naquela época. Ela trabalhava para os senhores, e então ela sabia de todas as qualidades dela e de quem ela era, mas ela acho que tinha dificuldade de aceitar. Isso por conta do contexto mesmo, né? Da hierarquia do mundo que ela vivia. Mas ela sempre foi muito humilde e uma pessoa muito coração, de realmente de cuidar. Acho que ela entregava isso. Então, isso dela ficou muito pra mim. Que legal. E aí, antes da gente falar de Tagem, ó, tem pão de queijo, você viu, né? Eu tô comendo já. Esse pão de queijo é uma delícia. Me falaram, Fica à eu tô vontade, comendo. tá? Tá bem, obrigada. E como que a Verônica chegou na sua vida? Como que chegou o convite pra você fazê-la? Então, a Verônica também chegou em um teste, num momento, inclusive, muito complicado da minha vida. Sério? Porque eu tinha acabado de sair de outro teste que eu tava fazendo por um outro papel. E tava tudo pra acontecer, assim, o trabalho. Eu tinha passado, eu tava muito feliz com aquela conquista e tudo. E aí o projeto caiu. Então, eu tava muito triste, assim, um momento de caramba, eu queria tanto viver isso, eu lutei por ter esse papel e agora eu não posso mais ter ele. Então, foi um momento em que eu tava meio desestimulada de tentar a profissão, e eu tava mais quietinha, tentando aquela coisa de onde eu tento me reencontrar aqui, né? E aí apareceu o teste e eu lembro que eu fui assim, meio desanimadinha, mas querendo entregar o meu melhor, porque isso eu sempre tento fazer. O trabalho pra mim é uma coisa que eu tô aqui acabada, morta, eu falo, não, trabalho, tudo bem, vamos lá. É isso. E aí eu fui, fiz o teste. Na época, o teste, acho que era uma coisa... Eu não sei de todo mundo. Me falaram que teve teste pro Gustavo, pra Nicole, pra Mirella e pro Eric. Acho que foi isso. Então, quando eu fui lá, eu fiz o teste no texto da Mirella. Mas, né, acho que era uma coisa meio genérica pra todo mundo, pra ver onde que eles iam colocar cada personagem. Aí, fiz... Já tinha essa coisa de fazer Mirella, da Lila, que eram os mundos diferentes, porque eu acho que essa é a grande virada, né, de Tagem, é o inovador, e eles precisavam de atores que soubessem tanto fazer o contemporâneo quanto fazer o bíblico, e aí teve isso. Então, eu fiz o teste, e aí eu saí de lá esperançosa, mas sem saber o que ia acontecer, assim. Aí, ao longo do tempo, eu fui conversando com o meu agente, não sei o quê. Aí, teve um momento em que o Foguinho, o diretor da série, começou a me seguir no Instagram. Eu falei, gente, alguma coisa pode estar acontecendo aqui. Aí, eu recebi a notícia de que eu tinha passado e foi um respiro pra mim, assim. Porque é isso, eu tava num momento que eu tava muito desestimulada e apareceu a oportunidade. Eu falei, caramba, é isso, eu consegui... mais uma coisa, e agora eu vou poder trabalhar de novo e fazer o que eu amo. Então, foi um processo de reencontro pra mim, entendeu? Mudou completamente quem eu era naquele momento. Que legal. E aí, então, quando você recebeu a confirmação de que você estaria em Tagem como Verônica, como é que foi esse processo de preparação, de entender, né, essa personagem? Eu sou Team Verônica, tá? Então... Eu adoro. A Verônica é muito legal, né? Também nem sei se tem um time contra ela. Porque, gente, ela parece que a menina não tem erro. Ela é toda... Mas ela tem. Tem. Só que ela eu pelo menos vejo assim, né? Ela é verdadeira. Ela é aquela amiga verdadeira e aquela jovem que... Ela não se preocupa em fazer coisas para se sentir aceita
por um grupo, né? A gente vê Sim. lá o grupo dos populares passando uma imagem de quem eles não são, na verdade, ela não. Né? Ela é quem ela é. Autenticamente ela. Ela é E autenticamente ela. E ela aceita E isso. posicionada nos valores dela, né? Exato, não querendo se dispersar ali e mudar eles, mesmo que o contexto queira levar ela pra isso, ela pensa, não é isso que eu sou, vamos voltar pra cá. Acho que ela é muito cautelosa, né? Ela pensa muito nas coisas. E, bom, a preparação pra ela acho que foi muito pensar em quem eu era também durante a adolescência, pra encontrar esse lugar que tem da adolescência, essa coisa da juventude, que pra mim é muito tudo à flor da pele, tudo muito vivo, parece que tudo tá acontecendo pela primeira vez, aquela coisa, se deu um problema, parece que é o fim do mundo. Então, eu tentei lembrar o que era isso pra mim, assim, tentei voltar a essa Júlia de adolescente e encontrar lugares em que eu me conecto com a Verônica. E, por curiosidade ou não, são muitos, mas acho que a busca pra mim nela sempre foi isso, assim, primeiro encontrar como ela parece comigo, pra conectar ela comigo, e entender que eu sou essa pessoa e que eu vou dar vida pra essa pessoa. Então, Em que vocês se conectam? Fiquei curiosa aqui. então, acho que esse lugar da Verônica de ser a pessoa sensata e que todo mundo fala que é muito madura pra idade dela, isso sempre aconteceu comigo. Em todos os lugares que eu chegava, eu falava assim, nossa, você não parece ter essa idade. Porque eu sempre fui muito amiga dos meus pais, que são mais velhos que eu, mas normalmente mais novos do que a maioria dos pais. E eu sempre tive muito essa coisa de sair com eles e sair com os amigos deles. Então, eu sempre conversei com pessoas mais velhas. Eu sempre gostei disso, de conversar com meus avós, de conversar com idosinhos. Adoro idosinhos. Então, acho que talvez esse lugar tenha... gostar disso talvez tenha trazido mais maturidade pra minha fala. E eu acho que a Verônica também tem isso. Eu acho que ela tem uma relação boa com os pais dela. Ela é essa jovem que, mesmo sendo jovem, já sabe o que quer. E por mais que a Júlia tenha mudado de última hora, ela já sabia muito que ela queria medicina e já estava pensando no futuro. Então, acho que a Verônica tem muito isso, né? E esse lugar de ser sincera, de ser verdadeira também são coisas que eu carrego comigo. Somos muito parecidas. Que legal. Muito parecidas. Então, aí você teve essa facilidade, né? Pra se preparar pra ela. Sim, acho que eu me reencontrei dentro da Verônica. A diferença entre Júlia e Verônica talvez seja ainda um pouco porque a Verônica talvez seja mais contida do que a Júlia. Acho que a Júlia ainda... ela se permite um pouco mais ser, talvez, sem pensar tanto. Mas eu penso muito. Mas eu acho que se eu tenho algum lugar que afasta a gente, ainda é esse. Porque talvez em alguns momentos eu seja um pouco mais impulsiva que ela. Mas eu ainda assim penso muito. Na verdade, o impulso pra mim é o difícil. É o lugar que eu tento me colocar pra às vezes deixar acontecer. Porque senão eu só fico pensando. E a gente falou bastante, né, dela nessa questão do perfil. Mas como que você define a Verônica, o perfil dela em Tagem? Então, acho que ela é uma garota de 17 anos que acima de tudo é verdadeira. É apelidada de fada sensata, porque ela realmente é essa pessoa. Ela é muito amiga, ela é humilde, ela é gentil. Acho que ela é graciosa, ela é uma pessoa que preza pelos valores reais da vida, assim, pelo que você vê de melhor e quer de melhor. Ela não pensa em ir para um caminho em que ela não veja futuro, em que ela não veja a verdade, em que ela não sinta que pertence ao coração dela e que é o lugar que ela merece estar. Então, ela é muito forte também. Ela acho que ela é segura de si, mesmo que o contexto tente levar ela para não ser, assim, porque ela é desse grupo da escola que tem a dificuldade de ser aceito, né? Porque normalmente são os populares que têm todo o mérito e ela não é essa pessoa. E ela também sabe que ela não precisa ser. Ela sabe que isso tudo da escola, de ter que provar que você é alguém ou provar que você é melhor que alguém, é uma coisa passageira e que não é o real. Porque a verdade é quando você tá ali sozinho no seu quarto, quem são as pessoas de verdade. E todo mundo do grupo de populares, na verdade, ali só quer parecer, não ser de verdade. Ela é o que ela é. Então... acho que é isso. E, bom,
nós duas passamos aí pela adolescência, né? E realmente a adolescência é um período difícil, né, para todos os jovens. E a gente vê sempre essa questão, né, da aceitação. A gente sempre tá falando sobre isso, né? Dessa questão da busca pelo pertencimento. Sim. E Tagem tem abordado muito isso, né? Muito. Como aqueles jovens fazem de tudo para manter as aparências, para fazer parte daquele grupo, que no caso a gente fala aqui dos Sim. populares, né? E ao mesmo tempo vem ela, né? Ela, o Eric e o Diogo do grupo dos mais estudiosos e tal, mas falando especificamente dela, uma jovem ali que ela não faz força pra isso, pra passar uma imagem de quem ela não é. Mas ao mesmo tempo ela também não é perfeita. Ela também tem as suas Não. fragilidades. Então, teve aquela cena da praia, quando o Eric leva ela pra praia, aí encontra a Mirella, e a Mirella vai passear de lanche com o Gustavo, Sim. né? E aí ele fala aquilo pra ela, tal, e aí ela fala pra ele, eu sou humana, como assim, né? Então, Ela não é de ferro, ela fala isso. Ela tenta ali ser, mas a verdade é que ela não é. Todo mundo é de carne e osso. E ela escuta o amigo dela falando que ela é uma possibilidade de ser alguém no lugar romântico pra ele. Sendo que esse lugar pra ela, eu acho que é o mais desconhecido. É o que ela tem mais medo ainda. Porque ela fala isso, né? Ela nunca teve nenhum namorado. E pra ela, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a Verônica não é uma pessoa que vai ter um relacionamento bobinho. Ela quer se apaixonar, de verdade. Ela quer alguém que se apaixone por ela, que ela saiba que quer o mesmo que ela, que vai fazer bem pra ela, uma pessoa que vai somar. Ela não vai se encher em relacionamentos vazios. Isso não pertence a ela. Então, mas ela também é uma jovem. Ela é uma adolescente que quer viver uma paixão. Quem não quer viver isso, né, sendo adolescente? É um lugar que te faz ver a vida mais colorida. Ela quer isso. E ela vê as pessoas tendo isso. Então, quando chega o momento dela e ela vê essa possibilidade, é muito difícil pra ela recusar aquilo. Porque o Eric também é um amigo dela. E ela sabe de todas as qualidades dele. Ela sabe o quanto ele é incrível, o quanto ela admira ele, o quanto eles são parecidos, e o quanto eles poderiam ser um casal muito bonito juntos, assim, se fazer bem. Porque como amigos, eles já se somam. Então, ele falar sobre isso pra ela, assim, nossa, eu quero muito tentar, assim, acho que ela sente muita vontade disso, eu acho que em algum lugar ali ela começa até, talvez, a permitir algum sentimento aparecer por ele, só que no fundo do coração dela, ela sabe que o Eric gosta da Mirella. Ela viu ele crescer falando da Mirella. Ela sabe que é acho que ela enxerga que é uma coisa de momento, sobre essa possibilidade dos dois na cabeça do Eric, e a Verônica pensa sobre isso, né? Ela pensa sobre o Eric também ser verdadeiro com ele, porque eu acho que é isso que ela deseja pra ele, que ele seja feliz e tenha alguém, mas que seja alguém que ele realmente quer. No fundo, apesar da Mirella estar com o Gustavo, eu acho que a Verônica tem um olhar apurado e ela percebe que quando a Mirella tá com o Eric, ela é outra pessoa, ela é a pessoa que a Mirella... Onde ela vê verdade na Mirella. Porque quando ela tá com os populares, a Mirella quer aparecer também, quer ser uma coisa que não necessariamente ela é. E quando ela tá com o Eric, ela não precisa disso. Ela só é ela ali. E ela vê isso na Mirella. Então, ela acho que é o lugar que ela deseja também. O lugar de sinceridade pra Mirella. E ela com o Eric, acho que ela também não quer aceitar ter um relacionamento em que ela saiba que ela não é prioridade pra pessoa, entendeu? Ela quer o melhor pra ela, ela sabe que ela merece isso. Então, ela não vai também se relacionar com alguém que ela sabe que tá gostando de outra pessoa. Ela não aceita isso pra ela. tem até a cena que ela tá conversando com a Mirella e a Mirella fala assim, mas se o Eric te pedisse em namoro agora, você aceitaria? E aí ela fala que não, porque ela sabe que sim. ele gosta dela, né? Acho que... E além disso, tem também a questão que me chamou a atenção, né, do perfil dela, é o fato dela mesmo... Ela gosta do Eric, né? Pelo menos eu acho que ela gosta. Depois que ele joga, pra mim também, depois que ele joga essa possibilidade no ar, eu acho que ela começa a enxergar de uma outra maneira e alguma coisa muda alguma coisa aqui ali, dentro né? dela. Mas apesar dela, enfim, considerar possivelmente uma hipótese do pedido dele, ela ali, ela se mostra muito sincera com a Mirella. Eu vi algumas
cenas em que a Mirella pede um conselho pra ela. O que você acha? Ela fala, acho que enganar o Eric não é a melhor escolha. Então, ela se mostra verdadeira até nesse momento, né? Sim, Momentos que ela poderia ou não falar nada, ou enfim, né? Exatamente, deixar a pessoa se virar e quebrar a cara sozinha. Exato. Ela tenta sempre aconselhar, sempre ser aquela vozinha ali que tá falando, olha, o caminho é por aqui, não vai por ali não. Acho que ela é essa pessoa. Ainda vai ter uma outra cena com a Mirella, que eu acho que, inclusive, é muito engraçado isso. Eu sinto que essa cena, eu acho que foi um dia que a Verônica acordou. Sabe aquele dia que você não tá com muita paciência pra ser calminha? E aí a Mirella chega pra falar uma coisa pra ela e ela fica assim, não é possível que a Mirella não enxerga a verdade. E aí ela fala um monte de coisa pra Mirella que ela vai precisar ouvir mesmo, assim. E acho que esse é um dos momentos, inclusive, em que a Verônica é mais dura com a Mirella, mas ainda sendo gentil, porque ela tem esse lugar de ser afetuosa. Porque, na verdade, ela é sincera e dura e direta porque ela quer o melhor da pessoa, é isso que a gente falou. E vai ter uma cena dela com a Mirella aí na frente que ela vai fazer exatamente isso. Ela não consegue não ser sincera. Isso é visceral pra ela, a verdade. E a Mirella até falou pra ela na cena que elas estão, acho que, saindo da escola, enfim. Ela falou, você pareceu minha avó agora. E eu vejo muito a Verônica assim. Eu acho que a Isis e ela são realmente muito parecidas. Só que em idades diferentes, né? Então é isso. Acho que a Mirella também vai atrás da Verônica porque ela encontra na Verônica um pouco do que é a avó, a verdade da avó, os valores da avó. E ela acha que a Verônica é essa pessoa pra ela de uma maneira mais jovem, mais fluida, mais leve, mais parecida, né? Porque elas são da mesma idade. Então, acho que é isso que ela realmente busca na Verônica. É um lugar bem parecido. E eu tava pensando, né, sobre o perfil da Verônica. A gente não vê pessoas com o perfil da Verônica sendo super seguidas, super admiradas, né? Na verdade, é o contrário. Se a gente se basear na série e nos grupos, são ali as populares, que são as seguidas, né? As admiradas, né? Enfim, enquanto que pessoas com o perfil da Verônica não acontece, né? Com pessoas com o perfil da Verônica não acontece isso. Mas quem realmente, né, nessa história toda é verdadeiro na sua essência, é feliz, se a gente parar pra analisar, não são essas pessoas populares, né? Porque a parte de fora é só a nossa casca, né? Ela engana muito. E o nosso mundo hoje em dia, ainda mais com rede social e tudo, é muito visual. Então, a princípio, o que agrada aos olhos ali é o que as pessoas estão buscando o tempo inteiro. Mas se a gente vai parar pra analisar e ver por trás, é o que a gente, no fundo, sabe. Não é o carro mais caro que vai dizer quem a pessoa é, não é a roupa mais linda, não é nada disso. E a Verônica, ela sabe disso. Então, ela não se preocupa em ser a mais bonita, em usar a melhor roupa, a roupa mais cara, e nada disso. Ela é vaidosa, como qualquer garota da idade dela, é óbvio. Ela quer se arrumar e se sentir bonita. Mas ela sabe que o visual é só a casca. E o que vale a pena mesmo é a essência dela. Então, eu acho que ela não se corrompe por esse mundo de hoje em dia que é muito visual, muitas vezes, e muito estética o tempo inteiro. Isso não é a verdade que ela quer pra ela. E ao mesmo tempo, por mais que ela seja criticada pelos outros colegas, né? Me faz pensar o seguinte, será que eles não queriam ser como ela? Será que não rola uma inveja ali? Eu acho muito que rola. Desde a primeira cena, lá que aparece da escola, a Nicole, a Sabrina, né, a Dara, elas ficam falando isso. Gente, como que essa garota não se deixa abalar? Porque elas alfinetam a Verônica, elas passam olhando pra ela com um olhar de diferença, um olhar de fazer ela se sentir menor, de fato, e ela não se sente. Eu acho que o que elas queriam era exatamente o contrário, que ela se sentisse mal, que ela correspondesse a esse lugar meio ofensivo que elas têm com a Verônica, e ela não se deixa abalar. Então, acho que no fundo é o que elas queriam ser mesmo, porque elas não têm coragem de ser verdadeiramente quem elas são ainda. Elas ainda estão naquela fase de tentar pertencer a um grupo, de ser influenciado pelo que a modinha tá dizendo, pelo que as pessoas querem que elas sejam, pra elas se encontrarem. Mas, no fundo, elas não têm segurança pra ser quem elas realmente são. Então, acho que elas invejam a Verônica nesse lugar. E essa inveja é mascarada pelas piadinhas, né? Eu lembrando aqui de várias cenas, porque eu tô acompanhando tarde. Tem a cena que ela tá
no shopping e ela encontra a Mirella e ela fala pra Mirella, precisava falar com você, Sim. porque depois daquela situação da praia, que a Mirella achou que ela tava com Sim. o Eric e tal. E aí as meninas falam, ai, você vai falar com ela aqui? Aí a Verônica fala que tá com a avó, aí elas Sai zombam com da a avó. não sei o Aí quê. aparece uma Não. senhora, né, a avó dela e tal. E aí a Mirella falou, mas eu também saio com a minha avó. É. Aí elas ficam sem graça. Ali eu saquei. Falei, essas daí morrem de inveja da Verônica. Porque eu não sei você, mas eu acho que no fundo, todo mundo busca o seu propósito. Sim. Todo mundo busca esse autoconhecimento. Mas nem todos sabem o melhor caminho para isso. Sim. Ou querem encarar aí as suas questões, né? Que precisam ser resolvidas. E às vezes mascaram isso com outras posturas, vamos dizer assim. Sim. Acho que é porque é mais confortável, né? Em algum Uhum. lugar é. É. Porque autoconhecimento e você ir contra a maioria é o desconforto, né? É você ver todo mundo indo pro lado e você, não, eu tô indo pra cá. Então você vai esbarrar com várias pessoas aparecendo na sua frente. Então acho que é desconfortável e elas buscam esse lugar. Mas elas zombam muito da Verônica. Acho que, na verdade, essa cena do shopping foi uma das cenas que eu gravei em que eu ainda me senti na pele da Verônica, eu senti que ela se sentiu um pouco mais ofendida do que o normal. Porque ela realmente se viu sozinha ali, acho que fora do contexto de escola, no shopping, com todas as amigas da Mirella falando aquelas coisas que ela tava falando dela, falando mal, zombando. E a Mirella, que era uma das únicas pessoas em que ela ainda queria acreditar que não pertencia àquilo, também querendo alfinetar ela e não acreditando nela. Então aquilo doeu nela. E quando a Mirella fala sobre, no fundo você sempre quis o Eric porque você nunca teve um namorado, isso dói na Verônica. Esse acho que é o lugar que realmente dói nela, porque ela é romântica. Então ela vê, acho que ela é a pessoa que vê casais na rua e ela fica assim, eu queria isso pra mim. E aí ela vê a Mirella falando aquilo pra ela, acho que é um lugar que ela se sente mais desconfortável ainda das cenas que eu gravei, de realmente falar assim, caramba, isso doeu, não precisava ser assim, mas como ela é muito forte, ela permanece. E perdoa, né? Porque Perdoa. você vê que ela tá sempre ali quando a Mirella procura ela. A gente não vê ela ela nutrindo seja. ódio, né? Aham. Por ela e tudo mais. Não, ela não tenta não guardar essas coisas, porque realmente ela sabe que vão fazer mal pra ela e ela tem muita empatia. E ela sabe que a Mirella tá movida por um momento de raiva e de ser influenciada por pessoas que estão dizendo coisas pra ela ali, que são as amigas e afins. Então ela sabe que a Mirella verdadeiramente não é aquilo. Então ela perdoa. E tem também, tava pensando sobre isso, né? Essa questão das meninas, no fundo, quererem ser como ela, talvez, ou ter esse posicionamento, né? Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Eu já passei por algumas situações, então, por exemplo, a pessoa fala, não, é mais fácil você fazer isso aqui e ir por esse caminho. Você fala, não vou fazer isso, não é o correto, eu não vou. Mas todo mundo faz. Não, mas tudo bem, eu não vou fazer assim, né? Não é porque todo mundo faz que é certo, né? Só que aí, nesse primeiro momento, as pessoas olham pra você como se você fosse como a Verônica às vezes se sente ali, um bicho do mato. Sim. Né? Porque você se posicionou contra alguma coisa, talvez pra você aquilo era errado e tal. Mas, passado um tempo, muitas dessas pessoas que falaram porque você não faz isso, vêm procurar. Falar assim, então, queria um conselho, alguma coisa assim. Por quê? Porque encontram uma referência de sinceridade. Eu não sei se você já passou por isso, alguma outra situação. Mas eu vejo isso muito em Tagem. Porque ali, se eu tivesse aquela idade, fosse compartilhar alguma coisa com alguém ali, seria com a Verônica. Com nenhuma daquelas outras meninas ali, né, falcianes. Que estão ali presentes, mas como amigas, mas que não rola uma sinceridade, não rola. Provavelmente, mesmo sendo amigas, elas têm inveja uma da outra também em algumas situações, entendeu? Porque não é uma amizade verdadeira mesmo, em que você sente que você pode confiar em alguém, assim. Por exemplo, a Nicole mesmo, acho que todo mundo tem percebido que, na verdade, ela falou isso, acho que no episódio de ontem, talvez, que o crush dela é o Gustavo, por exemplo, ela finge ali ser amiga da Mirella o tempo inteiro, e, na verdade, querendo ficar com o namorado da amiga, e uma das únicas pessoas que sabe disso ainda é a Paloma. Ela não compartilha isso, por exemplo, com a Sabrina e com a Dara, acho que ela também mesmo não confia em todo mundo, ela sabe que não é um ambiente confortável pra ela. Sim. E
E, na verdade, é ruim demais isso, porque amigos, pra mim, são uma coisa essencial. Na minha vida, isso sempre foi essencial. Ter alguém que eu pudesse sentir que eu confiava mesmo pra falar a verdade do meu coração. Eu não... Normalmente eu guardo. Normalmente eu sou a pessoa que sofre sozinha e que tenta resolver os problemas sozinha. Mas quando chega, assim, no ápice de não ter pra onde correr, eu preciso de alguém pra falar que eu possa confiar. E elas não têm isso. Então, eu acho muito difícil não ter. E eu acho que reflete muito a realidade das redes sociais também, né? Porque a gente vê os jovens buscando muitas referências, né? Nas redes sociais, Sim. influenciadores, né? Sim, Muitas vezes porque até não tem amigos verdadeiros e buscam aí nas redes sociais pessoas que, sei lá, possam fazer esse papel e aí Sim. acabam se enganando, porque tem muito isso, né? Tem muito. É um lugar que a gente poderia usar muito bem, mas que a gente sabe que tem pontos muito negativos. E ele lida muito com isso, né? O visual, a superficialidade. Então, as pessoas se perdem achando que você, sei lá... Antes, por exemplo, quando a gente era amigo do Facebook. Você adicionar a pessoa como amigo, ela é sua amiga. Isso não é, né? A gente já coloca ali o nome amigo, mas amigo não é isso de verdade, né? Então, acho que as palavras, talvez o conceito em si das palavras, depois que as redes sociais chegaram, elas têm se perdido um pouco. Porque se a gente fosse realmente qualificar quem são aquelas pessoas que a gente tem no Facebook e no Instagram, ninguém definiria como amigo. Porque você não confia em todo mundo que tá ali. Você pode ser colega, conhecido, não sei o quê. Mas é um mundo que tenta te convencer das coisas o tempo inteiro. Sim. Eu vejo isso acontecendo. E aí algumas pessoas vão se convencendo, vão se deixando ir por aquele fluxo e aí elas se perdem, assim. E às vezes acabam até sendo vítimas, né? Porque sempre há um Muito. interesse por trás e muitas pessoas, sei lá, me arrisco a dizer que a maioria nem se dá conta disso, né? Às Sim. vezes o influenciador tá ali falando pros seus seguidores fazerem determinada coisa, mas porque ele tá sendo patrocinado por alguma empresa e o seguidor sequer sabe. Isso é muito comum de Exatamente. acontecer. Muito. Então, a pessoa tá lá, ela faz uma coisa guiada por aquele influenciador que tem uma intenção comercial por trás, né? Não é uma intenção, enfim. Lógico que tem a parte boa e a parte ruim, como você falou, né? Acho que a internet veio e tem ajudado muito, né? Nós, enquanto sociedade como um todo, quando essas ferramentas são usadas de forma inteligente. E como usar de forma inteligente, a gente tá vivendo esse grande momento. Sim. E ainda mais entre os jovens, né? Por isso que eu acho muito legal muito. a série tá abordando tudo isso. Porque é real, tá acontecendo, né? É o nosso contexto de vida. Depois que a gente viveu o período pandêmico de quarentena também, as relações ficaram muito estreitadas só entre esse mundo de rede social. É até triste de ver, na verdade, porque a gente já era complicado. Depois que a gente se retirou e ficou cada um dentro de casa, vivendo tudo, fazendo aula online, só acompanhando a vida das pessoas por rede social. Eu sinto que tem gente que eu encontro hoje em dia, por exemplo, pra conversar, e a pessoa não sabe conversar ao vivo mais. As pessoas não sabem se comunicar. Elas sabem quando elas estão enclausuradas ali na caminha delas, assim, falando aqui. Mas quando elas têm que sair disso aqui, vir pro mundo real e te encarar, elas não sabem falar. Não, eu já passei por isso também. É muito triste ver isso. Porque o real pra elas tem se tornado o que é a rede social. E, gente, isso não é o mundo real. Não, é muito triste ver acontecendo. E eu já passei por isso também, tava lembrando aqui também, de ver a pessoa às vezes na rede social, uau, a pessoa fala, escreve, na verdade, né? Super escreve, não sei o que, aí você encontra pessoalmente, a pessoa nem fala, aí você fala, ué, Sim. a mesma pessoa? Não, é a mesma pessoa, mas... E pior, que tem incrível. gente que fala também, que aparece no story falando e tudo. Mas é isso, tem um interesse por trás. Então, quando é pra falar ali, eles conseguem falar. Mas aí quando chega pra conversar e realmente falar sobre a vida, que é uma coisa que ele preenche, elas não conseguem. Não conseguem. Teve uma coisa muito engraçada que aconteceu, que foi a Tajin começar... e aí você vê chegando gente nova no seu Instagram e não sei o quê, e te parabenizando pela série. E muita mensagem de gente me contando coisas porque tinham visto a Verônica com esse olhar de ser a pessoa conselheira, a pessoa verdadeira, e querendo compartilhar coisas comigo pra eu dar conselhos. Porque é isso, né? As pessoas conectam muito o personagem com quem é você, né? A mesma imagem. Então, muita gente veio até atrás de mim no Instagram pra compartilhar coisas e pedir conselhos. Assim, eu falei, gente, que engraçado isso. Porque
É isso que eles veem da Verônica. E é isso que eles estão buscando. Então, ver alguém que é assim ali na ficção, fala assim, gente, será que eu posso encontrar isso nessa pessoa? Então, tá bom, então vou lá falar pra ela. Porque às vezes a pessoa não tem isso, não tem realmente um amigo em que você possa confiar. Isso é muito triste. É. E tanto acho que não tem, né? As pessoas buscam um amigo com o perfil dela, quanto muitas vezes as pessoas almejam ser como elas, no fundo, Também. né? Sim, querem muito, porque... Você tá, então, recebendo muito retorno dela. É tudo muito carinhoso, tudo muito fofo. Eu me divirto muito, muito. Já dei conselho pra algumas pessoas, vou lá conversar pra ver quem tá chegando no Instagram. Mas todo mundo tá gostando muito da Verônica, tá repercutindo bem. Eu fiquei muito feliz com isso. Que legal. E tem também um lado bíblico, né? Tem, que eu também Que agora, adoro. nessa fase de Sansão e Dalila, Aham, que foi a Diana, que né? foi a Diana, é. É, eu amei fazer também. Porque a Diana, acho que isso acontece muito com vários personagens, porque é isso, né? A vó da Mirella conta as histórias pra ela, e a Mirella imagina como se fosse uma extensão do que é a vida real dela no bíblico. Então, é exatamente aquilo que acontece na cena em que ela começa a imaginar quem seria essa amiga de Dalila. Ela primeiro imagina as amigas dela, que são as populares. E aí, quando a avó dela fala, não, é uma coisa verdadeira, ela já imagina a Verônica. Mesmo que a Verônica não seja tão próxima dela, né, de conviver e de ser amiga ali o tempo inteiro, o dia todo, ela imagina a Verônica porque esse lugar de verdadeiro ela encaixa com a Verônica. Então, foi muito bom fazer Diana, porque é isso que eu falei, eu gosto muito desse lugar de tragédia, do bíblico, do épico, e eu senti muito que a Diana foi uma extensão da Verônica com mais liberdade pra ser, assim. Porque a Verônica, acho que ela tem receio de se entregar pra algumas coisas, então ela sempre pensa muito se é o melhor, como é que ela vai agir, ela fica muito aqui quietinha na dela. A Diana é mais expansiva, assim, entendeu? Eu sinto que as coisas passam por ela e ela deixa sair pela mão, sabe? É amor, então vamos deixar sair. É amizade, tudo bem, vamos deixar fluir. Eu sinto que a Diana era isso. E dentro desse contexto de viver coisas épicas, viver esse amor que ela teve com Sansão, que era uma coisa proibida, né? Porque tinha a briga entre os povos, entre os israelitas e os filisteus. Então, teve até um post que eu fiz no Instagram, brincando, falando que a Diana foi a minha Julieta, né? Do Romeu e Julieta. Porque ela era essa pessoa que queria viver um amor impossível e que acreditava nisso, porque era coisa verdadeira pra ela. Então, acho que elas são muito parecidas, mas de um jeito diferente, assim. E também, falando dessa parte bíblica, a Verônica também conhece as histórias da Bíblia, né? Teve até a cena que Sim. a Mirella fala, umas histórias, tal. Dalila, tipo, achando que ela nem ia... Sansão e Dalila? Então ela ainda fala, continua que você vai gostar. Então, ela também tem esse lado de fé, né, a Verônica? Tem muito. Acho que ela foi criada dentro de uma família com fé mesmo, uma família cristã. Então, elas brincam lá que elas assistem a novela Reis. Então, acho que ela acompanha coisas bíblicas, ela gosta de ler a Bíblia porque ela encontra verdade naquilo ali mesmo. E ela tem muita fé, ela tem um lado espiritual muito forte, que com certeza também é um dos motivos pelos quais ela tem muita força e tem os valores de seguir pelo caminho certo, porque acho que a Bíblia tem isso, né? Então, ela acredita em Deus e ela tem os princípios dela ali, todos guardadinhos com ela. Eu acho que ela tem uma base familiar muito boa, isso veio da base familiar dela. E também que eu acho interessante, porque muitos jovens hoje falam assim, a Bíblia é careta, nossa, texto antigo, tipo assim, nossa, muito difícil ler. E aí a série vem mostrar, né, a avó contando, aí a avó dá de presente, fala pra Mirella começar a ler do jeito, né, que ela entender, ok? E é muito legal isso, né? Mostra que as histórias se repetem, porque a jovem tem 17 anos, tá se identificando em histórias que aconteceram há milhares de anos. Sim, isso. E o quanto pode ser acessível para os jovens e trazer ótimos ensinamentos e direcionamentos, né? Sim, eu acho que a série veio muito com isso, de tentar trazer esse mundo que, em teoria, seria distante dos jovens, porque não é a linguagem que eles têm coloquial e contemporânea, e falar, não, olha só, é mais simples do que você pensa. Dá para aprender... É divertido, tem como não ser só uma história maçante, em que você aprende, em que você vê verdade, em que você se diverte. É isso que a série tá tentando entregar. E chega muito, né? Porque o bíblico, gente, é muito divertido de ver. É muito divertido de ver. Eu acho que o pessoal tá gostando muito também. Eu também recebi muita gente falando sobre ter gostado de Diana e Sansão.
E a imaginação da Mirella, parece que ela dá um brilho, né, pra história. Uhum. Então, tá muito legal de ver. Acho que é pra entregar mastigadinho, assim. Você fala, tudo bem, você não quer ler? Então, olha só, agora tá aqui, pode ver, tá tudo mastigadinho pra você. Porque todo ser humano busca, né, eu penso assim, né, busca a sua resposta de por que estou aqui, né? No fundo, acho que uns mais, outros menos, mas tem essa busca. E o jovem, muito Sim. mais, né? Muito, a gente quer pertencer. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Pra onde eu vou? E a gente tá vendo a Mirella com esses questionamentos, né? Mesmo sendo aparentemente uma influencer Sim. de sucesso, querendo aquilo, no fundo ela tem vários questionamentos e problemas. E essa busca dela tá sendo conduzida por meio dessas histórias, né? Então, ou seja, ela aos poucos tá se encontrando por meio disso, né? Sim. Que é aquilo que a gente falou do propósito, né? Ela tem aprendido com as histórias da avó e tem tomado decisões na vida real em relação a essas histórias que ela ouviu da avó, porque realmente tem ensinado pra ela, acho que. E ela vai, no decorrer da série, se encontrando através dessas histórias cada vez mais, assim. Acho que ela vai realmente vendo que o caminho que ela tem que seguir não é esse lugar de só aparecer, o lugar superficial, é o lugar da verdade mesmo, de ser quem ela quer ser, mas não se perder no caminho. E ela vai encontrar isso ao longo das temporadas com todas as garotas que vão existir nela, porque vai ter Dalila, mas ainda vai ter muita gente pela frente. E Verônica ali, né? Verônica tá sempre por ali. Sendo essa amiga. Elas vão se aproximar mais ainda em certos momentos, porque é isso. Acho que a Mirella vai cada vez mais enxergando o que é verdade. E aí vai ser o momento em que a Verônica, de fato, vai se aproximar dela. Então, isso vai acontecer mais ainda aí na frente. E então tem muito de Verônica. Tem. Tem muito de Verônica. Na segunda temporada, muitos acontecimentos, porque eles vão pra Gramado, né? Na viagem de formatura. E lá a Verônica também vai viver coisas que ela não esperava. Acho que vai ser um novo momento pra personagem, assim. Vai ser muito bom ver ela lá. Porque vão ter muitas histórias, pessoas novas chegando. Ela vai ser afetada por isso. É muito lindo ver Gramado. Acho que vai ser uma mistura de tudo pra turma inteira. Porque é essa festa de formatura deles. É um momento de viagem que vão estar acontecendo coisas incríveis. Mas também vão acontecer coisas muito complicadas que eu não posso falar, queria poder falar. E a Verônica vai estar vivendo isso e também se encontrando ali dentro. Então, vai ter muita coisa. Ela também vai aprender muito, então. Vai, com certeza. Vai ir pra lugares do coração dela que ainda são desconhecidos. Aqui, Júlia, a gente sempre tira alguns spoilers. Então, por favor, você não vai embora sem algum pra gente, tá? Entendi. Tudo bem, vou dar um spoiler, então, médio. Nessa viagem de formatura pra Gramado, a Verônica vai encontrar um amor. Ela vai se apaixonar. Vamos ver como é que vai ser, se vai acontecer ou não, mas se apaixonar é um fato, ela vai. Vai acontecer. Ela vai se sentir completamente insegura, instável, porque é essa coisa do lugar que não é 1+1, que ela tá ali estudando e que ela sabe a fórmula secreta, né? Ela vai ter que se entregar para aquilo, assim, e ver o que vai ser, e é um ambiente inseguro para ela, porque ela nunca teve um namorado. Acho que ela vai estar sentindo o que é essa paixão realmente pela primeira vez. E, enfim, vai ser lindo ver ela assim. Foi muito bom de fazer. E você falou que foi muito bom de fazer, né? O que você aprendeu com a Verônica? Você falou no comecinho que vocês têm muitas coisas em comum, que ela também te ajudou muito. Então, eu queria entender melhor o que... Acho que a Verônica, ela me lembrou muito sobre as minhas raízes, assim como Júlia, sobre coisas que eu aprendi com os meus pais, que eu quero levar pra vida, e com os meus avós também. É um lugar valoroso. Isso me deixa um pouco emocionada, porque eu enxergo muito isso nela, os valores dela, a força dela, o coração dela, é tudo muito sincero. E é uma coisa que acho que a gente encontra quando a gente é mais jovem, assim, e às vezes no meio do trabalho, de tudo acontecendo, você se perde um pouco nisso. E ela me lembrou desse meu lado que acredita no amor, que acredita na verdade, dos valores que eu quero ter com a minha família, de quem eu quero ser.
Ela foi muito sobre, acho que, reestruturar quem a Júlia é de verdade, sabe? As raízes da Júlia, o que ela quer ser daqui pra frente, não esquecer isso. Acho que a Verônica trouxe muito isso pra mim, assim. Que bonito. Você falou dos seus avós 2 vezes. Você tem uma relação próxima com eles? Tenho com a minha avó e meu avô por parte de mãe. Eles são realmente muito especiais pra mim, assim. A minha avó, ela fica muito feliz me vendo ser atriz, porque ela disse que ela sempre quis ser. E ela não teve oportunidade por causa de falta de estudo, desculpa. Isso sempre me emociona muito, porque ela é muito especial pra mim. E sempre foi um sonho pra mim saber que ela poderia me ver na TV um dia, porque isso era o sonho dela. E eu assisti a novela com ela desde criança, ela sempre foi uma amiga pra mim também, eu sempre passei muito tempo com ela. Então, saber que ela tá me assistindo, lembrar tudo que ela é pra mim, é uma realização de um sonho mesmo. É isso pra mim. Eu acho que eu já posso dizer que eu realizei um sonho simplesmente pelo fato de ter conseguido, que eu consegui ver o olhinho da minha avó brilhando, sabendo que ela tá me assistindo. Isso é muito especial pra mim. Que especial. E mais especial ainda quando a gente fala de uma série que tá mostrando, né, a integração entre as gerações. Muito. Hoje em dia é um desafio para tantas famílias, né? Muito. Dialogar com os jovens terem diálogo com os pais, com os avós, né? E você aqui mostra que você interage super bem com seus pais, seus avós, né? E o quanto para muitas famílias isso não é uma realidade. E a série vem mostrando também que é possível e é importante e é legal, né? E pode ser muito construtivo para ambos. Sim, pra esse lugar de realmente também ver a família como um lugar de porto seguro, de amizade, de tentar estreitar as relações. Acho que sempre tem um momento em que a gente tem receio de falar coisas para nossos pais, em que é complicado, porque em algum lugar a gente sente que eles estão distantes da gente, existe a hierarquia, né, da família. Mas todo mundo ali quer o nosso bem. Acho que conversar com pessoas que têm idades diferentes de você sempre é construtivo, sempre te faz aprender. É um lugar de aprender com a voz da experiência mesmo, sabe? Com os erros que eles cometeram, que eles não querem que você cometa. Então, isso sempre foi fundamental pra mim. Eu acho que é uma coisa que a série tá mostrando e que vale a pena as pessoas repensarem, porque não é só trocar com o que a gente já tem, que é a gente, né? Uma pessoa da sua idade, que tá falando sobre as mesmas coisas que você, que sabe sobre o mesmo que você, porque tudo bem, é muito legal também conversar sobre alguém que te entende, com alguém que te entende. Mas conversar com alguém que tem uma outra visão sobre o mundo, que vai te fazer enxergar com o mundo com outros olhos, sabe? Fora do seu umbigo, é muito construtivo, é perder um pouquinho do chão, é onde a gente aprende de verdade. Então, isso é fundamental pra mim também. E pra você, teve alguma cena que marcou? Olha, acho que a cena que mais me marcou foi a cena da Diana. Sem dúvidas, a cena que ela trai o Sansão no casamento dela. Foi um rebuliço dentro de mim, assim. Foi uma coisa visceral acontecendo. Porque quando eu vi, eu tava tremendo, assim. Meu estômago tremendo, tudo tremendo. E eu não conseguindo prender o choro. E eu lembro que quando eu terminei a cena, eu tava chorando tanto que a gente foi regravar depois um outro take, que eu nem, em teoria, já era um take mais tranquilo. Eu nem precisaria chorar, porque já tinham feito o close, não sei o quê. Mas eu não tava conseguindo me controlar. Eu peguei na mão do Diego, né, que faz o Eric Sansão. Eu falei, Diego, me desculpa. Eu pedi desculpa pra ele por ter traído, pela Diana ter traído Sansão, porque aquilo tava me fazendo chorar tanto que eu falei, não é possível, vou ter que pedir desculpa, porque tá doendo em mim isso que tá acontecendo. Então, o único caminho que eu falei pra encontrar de chorar foi desculpa ter te traído. Eu falei isso pra ele, porque aquilo doeu muito em mim. Porque eu acho que é muito verdade o amor que a Diana sentia pelo Sansão ali. Então, ela não queria trair ele, ela não queria ter... Foi um lugar de realmente a família dela sendo colocada em jogo. E ela teve que fazer aquilo, mas aquilo doeu absurdamente nela. Então, quando você se coloca dentro do contexto de trair alguém que você ama, eu nunca passei por isso.
E aí, quando aconteceu, meu Deus do céu, doeu muito. Você sentiu, essa cena foi a que mais te marcou. Foi muito marcante essa cena pra mim, porque foi um lugar incontrolável mesmo, de sentir que tá tudo tremendo dentro de você e que você não consegue controlar. E aí, de chegar depois da cena, na hora que fala, corta, eu falo, Diego, me desculpa, eu não queria ter feito isso. Você falou com o Diego, né? Uhum. E bastidor, teve alguma coisa engraçada, alguma curiosidade? Tanto na parte bíblica quanto na contemporânea. Bastidores, eu acho que sempre foi uma festa, porque foi muito diferente isso da gente viver junto, né? Acho que isso é inédito na vida de todo mundo que tava ali. E eu nem sei se é uma coisa que vai se repetir na nossa vida, porque normalmente você trabalha e cada um volta pra sua casa, mas foi essa coisa de todo mundo no mesmo hotel. Então a gente se aproximou muito. Curiosamente, no começo, por exemplo, o Diego foi uma das pessoas que eu mais me aproximei. A gente virou confidente no começo, conversava e não sei o quê. Acho que todo mundo se aproximou como um todo, mas eu e ele, a gente sempre foi uma coisa meio um cutucando o outro, mas um lugar de amizade. E não foi uma coisa de, Verônica e Eric são amigos. Isso aconteceu naturalmente, isso desde o começo. Então, acho que os bastidores da gente foi todo mundo sempre sendo amigo, sempre uma festa, assim, uma loucura da gente se conhecer e querer estar com o outro. Muita história pra contar. Chega a ser difícil lembrar aqui, porque foram tantas. Que legal. Então, vocês criaram uma amizade bem, bem bacana, né? Entre o elenco, Sim, né? nossa, a gente se fala ainda no grupo que a gente tem desde o começo, todo dia, alguém mandando mensagem, se zoa, a gente quer se ver de novo. E a gente achou que ia enjoar um do outro, e aí na estreia a gente falou, não, vamos marcar de ver todo mundo junto, porque é o nosso momento, vamos não encerrar, mas assim, em algum lugar encerrar esse ciclo que a gente começou juntos, né? Uhum. Então a gente se organizou pra se encontrar e acho que todo mundo ali, todo mundo é muito diferente. Cada um é de um lugar, dá pra ver que todo mundo ali é absolutamente diferente, mas como um todo, a gente funcionou muito. Parece que cada um trouxe alguma coisa que precisava pra unir aquilo ali e pra ser grande do jeito que é pra gente. Então, mesmo com todas as diferenças e tudo, a gente se encontrou. A gente se respeita muito, acho que a gente se admira muito, isso sempre aconteceu dentro do set. Então, a gente se respeitava, se admirava e se divertia. Porque sempre foi muito leve estar com todo mundo ali. Show! Então, vem muito de Verônica, como a gente falou. E o que as pessoas podem, então, Júlia, esperar da Verônica daqui pra frente? O que as pessoas vão aprender com a Verônica? Eu sei que a gente já falou muita coisa aqui, né? Mas o que você acha daqui pra frente? Eu acho que daqui pra frente ainda vão se impressionar com atitudes dela, porque ela realmente vai colocar ali a prova que o que ela preza mesmo são os valores dela, que ela é segura de si, que ela é forte, que ela não vai se perder e que ela busca pela verdade sempre, que ela vai ser, mesmo que em alguns momentos doa nela por conta dessa coisa que talvez o Eric tenha causado ali um sentimento nela, ela vai preferir escolher o lugar de empatia, o lugar de enxergar a verdade, de querer o melhor do outro, querer o melhor pra ela. Então acho que todo mundo vai aprender. Acho que a Verônica, o nome dela parece que já começa com V, porque é uma coisa conectada com verdade, assim, pra mim. Então, vão encontrar nela e ver muito nela essa amiga que todo mundo, na verdade, precisa ter, assim. Então, busquem as Verônicas de vocês, por favor, ao longo da vida, porque é o lugar de amizade verdadeira que todo mundo precisa ter. E agora, ao longo da série, acho que ela vai trazer cada vez mais isso pra Mirella. E é isso, ela vai encontrar uma paixão, então vocês também vão ver a Verônica ali perdendo um pouquinho do chão dela, se desestabilizando e enxergando essa vida com mais cor, que é essa coisa que a paixão vai trazer pra ela. Então vão ver ela se apaixonando, vão ver ela se divertindo, sofrendo um pouquinho por isso, mas vai ser lindo. Vai ser lindo. Tô ansiosa aí pros próximos episódios. Eu também. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Obrigada. Eu também não. Obrigada. Passou muito rápido, né? Passou muito. Você começou falando que o tempo tá passando rápido e passou. Você também tem mais coisas em comum comigo, que você gosta muito de café, né? Muito. Muito, gente. Que isso, eu sou completamente viciada. Na época da faculdade, era café às 10 horas da noite, tá?
É? Era 10 horas da noite. Não, mas ó, esse a gente vai te dar um presente, mas não precisa tomar café 10 horas da noite pra não ter Não, eu insônia, parei essas com coisas, isso né? porque não é saudável. Mas amo. Ó, olha Presente! só. É, pra você. Eu amo presente. Você pode abrir? Lógico, deve. É o que eu sempre falo, né? Quem tá aqui pela primeira vez não sabe o que é também. Ai, é uma caneca. É, Eu amo você ganhar gosta? canecas, porque é o lugar que eu tomo café sempre. Todo mundo me dá caneca. Ah, é? Então agora Ai, você toma muito uma nossa. obrigada. Pode deixar. Vou tomar um café aqui, vou postar no Instagram e falar: meu café é fora de série. Ai, gostei. Obrigada, viu, Obrigada a Júlia? vocês. Obrigada, parabéns pelo trabalho, Obrigada. tá bom? E vamos aí continuar acompanhando Todas as Garotas em Mim. Vamos, continuem acompanhando todos os garotos de mim. Promete muito ainda. E você continua aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, ativar o sininho pra você ficar por dentro de todos os nossos episódios, porque vem mais novidade por aí nos próximos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.